Olá! Estamos de volta para mais um episódio do nosso PodSec 1921, o podcast do time do povo mineiro, e hoje vamos falar sobre o jogo da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma vitória importantíssima fora de casa do Cruzeiro, de virada por 2-1 contra o Londrina. Eu espero que vocês tenham sentido falta do nosso podcast. Já tem um tempo que a gente não grava, né? Às vezes acontecem algumas coisas que fogem do nosso controle, mas estamos aqui de volta. Seja bem-vindo, Juan. Quanto tempo? Depois de um longo inverno, né? A Gil me deu férias, galera. Aí foi isso. Assim. Aconteceram algumas coisas, não deu pra gente gravar, mas estamos de volta. Gente, não reparem, a gente estava com alguns problemas tecnológicos, vocês devem estar escutando a voz do Juan um pouco diferente hoje, é uma questão de fone, enfim. Bom, então, sem mais delongas, bora lá, vamos falar como é que foi esse jogo aí. Então, Ju, acho que é importante a gente começar contextualizando esse jogo, né? Falando um pouquinho do penúltimo jogo nosso contra a Tombense no Mineirão. Foi uma partida que a gente jogou muito bem, depois de, acho que algumas sequências, 2 jogos, talvez não fazendo aquela partida naquele nível que a gente espera. Contra a Tombense a gente voltou a fazer uma partida que é o padrão dessa equipe. Eu acho que a gente não deixou o adversário jogar em momento algum e ao mesmo tempo também propôs o jogo o tempo todo, aquela transição forte no campo de ataque, recuperando as bolas. Então, bem se quase não teve chance alguma e era uma equipe qualificada. Assim. E aí, por que eu falo isso? É a primeira vez que o Pesolano consegue repetir a formação, o sistema de jogo e os jogadores, né, as peças nas mesmas posições. É a primeira vez que ele consegue, ele opta por repetir, né? O meu amigo Guilherme Macedo, ele trouxe aqui a 43ª partida dele e ele conseguiu repetir a formação só agora, né? E aí, a gente entrou com os nossos 3 zagueiros, né? Os 3 zagueiros titulares. O Bruno Rodrigues fazendo a ala direita, só que sem aquela responsabilidade defensiva que em alguns momentos os alas do Cruzeiro têm. A gente vai, baixa, faz uma linha de 5. O objetivo principal dessa formação com ele ali é a gente ocupar o campo de ataque. Em alguns momentos a gente fazia meio que uma linha de 5 ali na última linha, né? Porque tinha ele de um lado, o Bidu do outro, por dentro o Luvanor, Daniel Júnior e o Chay ali pesando a linha de defesa adversária, né? Ocupando aquela faixa do campo. E aí o Machado fazendo o primeiro volante, o Neto Moura o segundo volante. O Londrina que veio com a postura parecida com o que foi no primeiro turno, no Mineirão, mesmo jogando em casa, uma postura muito defensiva, inicialmente marcando no 4-4-2, e aí o jogo ele foi acontecendo a partir do que o Adilson Batista visualizava no Cruzeiro, o que o Cruzeiro estava tentando fazer para encontrar espaço, e ele ia respondendo ali dentro do campo, só que ele ia respondendo cada vez mais, colocando mais um homem no campo de defesa, né? O jogo começou com o Cruzeiro tentando fazer as diagonais, achar o Bruno Rodrigues num lado, e aí o Zé Ivaldo Oliveira tentava achar uma diagonal pro Bidu, ou o Machado também. O Brock fazia o mesmo, tentando achar o Bruno Rodrigues. E aí, rapidamente, ali o Adilson Batista já recuou um jogador para a linha de trás. Aí ficou jogando num 5-3-2. Pouco depois, também, mais ou menos uns 30 minutos ali, ele recuou mais um jogador. E aí foi a formação que o Londrina levou até o final do jogo, assim, né? Um 6-3-1 até o final do jogo, mais ou menos. Então a gente tinha uma linha de 6 e não era uma linha bem formada também, não. Um dos jogadores no meio ficava acompanhando bastante, mas com o objetivo de ter sempre uma sobra. Como o Cruzeiro estava pesando bastante essa linha, com 5 jogadores lá, que a gente falou no começo, né? Então no final acabava sendo uma linha de 6, praticamente, né? E os 3 meias ainda tentavam ficar bem próximos e impedir o Neto Moura ou o Machado de receber essa bola com tranquilidade. E aí o Cruzeiro acabou tendo bastante dificuldade, né? Porque no primeiro momento até conseguia encontrar as jogadas com as diagonais, achava o lateral, o Bidu ou o Bruno Rodrigues para fazer uma jogada, teve uma chance boa para fazer um gol que surgiu a partir disso, a gente trabalhou lá de trás, achou um passo no Machado, o Machado achou uma bola no Bidu, uma diagonal longa, o Bidu fez o cruzamento, o Bruno Rodrigues escorou e o Daniel Júnior
não conseguiu fazer o gol, né? O goleiro defendeu bem. Depois que o Adilson colocou a linha de 5, a gente começou a acionar bastante o Chay e o Daniel Júnior naquele meio espaço, né, que a gente fala, que é esse espaço entre o centroavante e o Bidu, ou entre o centroavante e o Bruno Rodrigues, né? Mas eles não estavam conseguindo criar situações de finalização. A bola entrava ali, eles devolviam para os zagueiros, o Cruzeiro circulava, e aí quando o Adilson colocou uma linha de 6, aí o Cruzeiro ficou com bastante dificuldade mesmo. Faltava paciência para circular a bola, talvez faltava o Chay ou o Daniel Júnior buscar uma bola mais próximo dos zagueiros para ver se atraía a marcação, já que o time do Londrina acompanha os jogadores, né? Às vezes fazendo esse encaixe, esse acompanhamento, iria gerar espaço para a gente poder trabalhar a bola e fazer um passe nesse espaço gerado, né? E o Londrina atacando, por sua vez, era apenas contra-ataque, assim, né? Era transição rápida, não estava conseguindo ser muito efetivo, só que aí, em certo momento, eles conseguiram acionar uma transição boa, sofreram uma falta que o árbitro marcou pênalti, mas aí depois a gente deu sorte que o VAR mostrou que o lance foi fora da área, né? E mesmo assim é um lance que eu achei bem questionável, assim, eu não achei, no Eu não primeiro achei nem momento, eu não falta. achei falta, né? Eu achei que não foi falta também, assim. Então, acho que o primeiro tempo, de modo geral, foi isso, sabe? Além desses aspectos, eu acho que, assim, o gramado lá atrapalhou bastante, bastante mesmo. O Cruzeiro, mesmo assim, insistiu no seu jogo, no toque, mas, assim, muitas vezes a bola não acelerava, então o jogo ficava lento. Então, o gramado, acho que foi um jogador a mais ali pro Londrina, sabe? Pois é, Juan, eu achei esse primeiro tempo bem ruim. E aí eu vou dar uma visão assim um pouco simplista, mas que eu acho que interfere nessas coisas, que foi a atuação do Marcelo de Lima Henrique. Eu acho que ele começou a cair muito nas simulações dos jogadores do Londrina, estava inventando falta e deixava de dar as faltas para o Cruzeiro também. A partir disso, que eu notei que o jogo começou a cair muito de nível. Aí ficou assim, parecia pelada. Eu acho que a arbitragem no Brasil já é ruim, os jogadores também não ajudam, e quando veem que o árbitro está indo na onda deles, aí é que eles começam a simular mais ainda. Então acho que o início do primeiro tempo, que foi mais promissor, ele começou a mudar de cara depois que essas coisas começaram a acontecer, assim, e senti falta de uma participação melhor do Chay, assim, você vê que ele ainda está sem ritmo, ainda erra muito passe, a gente estava tentando essas diagonais para o Bidu também, muito erro, o Bidu inclusive estava errando muito nesse primeiro tempo. E é uma pena, assim, porque o Bruno Rodrigues parece que ele fica isolado do lado direito. A gente fica muito dependente dele ter um contra um forte e conseguir passar toda hora, sabe? Mas que ele é um jogador muito acima da média ali para mim. Até consegue fazer isso, sabe? Assim, passar nesses um contra um que eu tô falando, mas a gente não pode ficar dependendo só disso. No jogo, em outros jogos nós já falamos sobre essa questão de tentar por dentro, de fazer um pivô, de fazer uma tabela, uma triangulação. E ok, que o Londrina estava com muitos jogadores ali, mas ainda assim eu vi alguns espaços, mas aí a gente estava pecando muito até em domínio, sabe? Dominava a bola subia, ou dava um passe ruim, o jogador não conseguia nem chegar na bola porque o adversário já estava antes. Então, achei horrível o primeiro tempo. Era aquele jogo que estava com muita cara de que ia ser um 0-0 feio. Então, eu fiquei com a expectativa do segundo tempo se o Pessolano ia mudar, mas ele não mudou, né? Voltamos com a mesma escalação do primeiro tempo, com a mesma estrutura. E aí eu já achava que o Londrina oferecia menos perigo ainda do que no primeiro, né? Assim, a gente não teve nenhum lance, o Cruzeiro tinha o domínio, assim, o controle do jogo, porém com aquela posse improdutiva, que a gente costuma dizer aqui também, não estávamos conseguindo finalizar bem. E aí aconteceu algo assim que ninguém esperava, né? Um jogador como o Rafael Cabral, que vem pegando até sombra, fez defesas incríveis contra o Bahia e contra o Tombense, que só para citar os últimos jogos. E aí, numa bola fácil,
ele saiu para encaixar, a bola foi como se fosse aquela mão de pau, né? A bola bate na mão dele, volta no pé do jogador do Londrina e eles acham o gol, porque nesse segundo tempo não me recordo do Londrina ter chutado a gol, né? Então Acho que o gol não teve, não. foi uma infelicidade, mas que, assim, por incrível que pareça, parece que acordou o time do Cruzeiro, né? Aí dali para frente a gente ainda conseguiu até chegar com mais perigo, né? E além assim de acordar também, né? Eu acho que e aí o Londrina entrou no excesso de retranca, né? Aí que foi mais para trás ainda, os jogadores abriram mão mesmo de jogar. E assim, eu acho que você já falou um pouco, né, dessas questões dos erros de passe, né? E eu acho que isso entrou muito também na a conta, o gramado influenciou bastante nisso, eu acho, sabe? E até na velocidade que a gente dava os passes, né? Porque a gente tem o Bruno Rodrigues como uma arma para poder fazer esse 1 contra 1. A gente tem também que criar essas situações vantajosas para ele, né? Porque um dos pontos que a gente estava tendo essa dificuldade, né, que a gente já comentou, é que o Adilson estava colocando muita gente para marcar lá atrás. Então o Bruno Rodrigues raramente se pegava na situação de 1 contra 1. Era quase sempre 1 contra 2, às vezes até 1 contra 3, né? E o outro ponto era essa falta de velocidade de circulação, essa falta de paciência. Por um lado, tem o falhou, mas por outro, eu acho que faltou essa paciência dos jogadores do Cruzeiro de dar o passe, de tentar atrair o adversário um pouquinho para o campo de ataque, circular um pouco mais a bola e aí sim conseguir fazer com que a bola chegasse no Bruno Rodrigues em situação vantajosa, né? Aí o jogo avançou, o Pesolano ele foi e alterou, trocou o Chay, tirou o Chay, já estava amarelado, tentou colocar o Edu também para ser mais um homem de área, e eu acho que uma das situações que ele quis fazer é dar um pouquinho mais de liberdade para o Daniel Júnior. A partir daí o Daniel Júnior já começou a circular mais pelo campo, a flutuar mais pelo campo, né? Ele aparecia do lado esquerdo também, não só do lado direito, tentou até criar algumas situações ali, pegou na bola, mas não conseguiu gerar uma situação de perigo ali, né? E o Edu entrou na área para fazer uma dupla ali com o Luvanor, às vezes um ou outro alternando para fazer um pivô fora da área, tentar gerar um desequilíbrio. Mas a principal mudança para mim foi a questão da troca de posição do Bidu com o Bruno Rodrigues. O Bidu ele trocou por, eu acho que assim, para fazer uma função mais de ocupa aquele espaço, se der, pisa na área também para ser mais um. E se a bola chegar em você não tiver como criar nada, cruzar, volta e circula. Agora, o Bruno Rodrigues naquela posição de pé contrário, é o momento que o Pesolano conseguiu fazer com que aquele jogador pudesse utilizar de toda a sua criatividade, né? E gerar mais desequilíbrio na defesa do Londrina, né? Porque o Bruno Rodrigues é o jogador que, assim, desde que ele chegou, os últimos 3 jogos, né, contando contra o Londrina, eu acho que ele foi o melhor em campo, talvez, nesses 3 jogos. E ele tem sido um jogador que tem tentado diferente, tem tentado fazer as jogadas individuais. Além de ter um bom jogo para a linha de fundo, ele também tem um corte para dentro. Então, colocando ele ali no pé contrário, tinha essa dúvida, né? Os marcadores do Londrina não sabiam se ele ia jogar na linha de fundo ou trazer para dentro para criar uma finalização, um cruzamento a partir dali. E foi a partir dele que surgiram as chances mais perigosas do segundo tempo, né? Aos 84 minutos do segundo tempo, ele faz uma jogada que ele recebe um passe, já dá uma letra colocando na frente, uma parada bem criativa, uma solução criativa que o jogador não esperava. Eu acho que a bola passa até debaixo das pernas do jogador, porque é muito rápido. Ele já bota na frente, arranca, acha o Rodolfo finaliza, e aí gera o escanteio. E é nesse escanteio que sai o gol contra, né? O gol de empate nosso. Mas tudo começou com o Bruno Rodrigues fazendo algo diferente, tentando fazer algo diferente. Depois disso, ainda tem mais 2 chances ali, que uma chance, uma cabeçada do Edu, que o Bruno Rodrigues cruza, outra chance de uma falta que gera até uma bola na trave, e também eu acho que é o Bruno Rodrigues que faz esse cruzamento, que bate a bola parada. Então, ele foi o jogador no segundo tempo ali que criou essas situações ali. Realmente, Juan, para mim ele é
Assim, ele tem sido o jogador mais lúcido desse time, assim, e ele tem uma inteligência. Eu gosto desse tipo de jogador que, quando tem a possibilidade de passar a bola para um companheiro melhor colocado, ele não pensa duas vezes, ele tem uma tomada de decisão muito rápida. Ele já fez isso várias vezes nesses poucos jogos que ele tem com a camisa do Cruzeiro. É um jogador que nossa, eu tenho gostado muito. Para mim, é de longe a melhor contratação do Cruzeiro. Não vou nem falar dessa janela, para mim, de todas as contratações. Não, da temporada não sei, porque o Rafael Cabral, para mim, é também não só pelas defesas que ele tem feito, mas a construção do Cruzeiro passa muito por ele, sabe? Ele é um jogador extremamente importante. Mas, enfim, o Bruno Rodrigues, nesse jogo contra o Londrina, a gente até antecipou o voto, né? A Brisa achou ruim lá no Twitter, mas não tem como mudar, só se eu falar que vou votar no Rodrigues Bruno, porque não tem como, assim, tem uma tomada de decisão, para mim, muito superior ao resto, e uma inteligência de jogo. Eu acho que ele sabe ler o jogo bem. Ele é um jogador bem diferente mesmo. E em relação à falta de paciência, Juan, eu também concordo. Inclusive, sim, me irrita muito esses chutes e esse excesso de cruzamento, às vezes, do Cruzeiro, de uma distância muito longa. Eu acho que a gente tem que saber a hora de pôr a bola na área. Tem cruzamento nosso que o cara manda a bola para a área e está assim, meu filho, você está cruzando para quem? Não tem nenhuma alma lá dentro, sabe? Então, assim, realmente, e são coisas que a gente já está martelando, dessa paciência, de circular, e que, poxa, não. Ô Ju, sabe o que é uma coisa que eu acho que fica mais evidente quando é um jogo que não tá legal assim pra gente? É que são coisas que em vários momentos da temporada a gente faz bem. Tem momentos da temporada que, pô, alguns jogos os caras aproveitam de cruzamentos em momentos certos, com muita gente ocupando a área, fazendo colocando a bola em uma região realmente perigosa, né? E aí chega alguns jogos, os mesmos jogadores parecem que mas enfim, a gente sabe, né? Tem essa inconstância ali, né? Da formação de uma equipe e tal. Mas enfim, falta essa concentração ali para lembrar. Que eu acho que no caso deles é só lembrar o que eles já fizeram de bom, sabe? Exatamente. Aí, assim, a última cartada, eu acho que as últimas cartadas do Pesolano, ele tira o Daniel Júnior, que assim, não, ele jogando por dentro ali, que eu acho que era a ideia do Pesolano, não deu muita, não conseguiu gerar muito impacto, né? E entra o Rodolfo, eu acredito que para ser mais um jogador com características ofensivas, mais um finalizador. E por fim, quase no finalzinho do jogo mesmo, entra o Siles no lugar do Neto Moura, né? Aí já ficaria só o Machado ali para armar. Eu acho que o Siles até entrou com uma ideia de ser um cara que, se sobra uma bola ali, finaliza, porque ele tem uma boa finalização, é algo que eu já pude conferir antes com os amigos meus que trabalharam com ele. A média e longa distância, né, Juan? Isso, de longa e de média distância, exatamente. Então, assim, eu acho que é uma situação que a gente pode esperar para os próximos jogos, assim, sabe? Se a gente vê muito Machado e Siles entrando em algum momento ali, provavelmente é um jogo que o Pesolano está querendo essa finalização de fora da área, que são dois caras que fazem isso bem, assim, né? E o Sirius até entrou, eu acho que até circulando bem a bola, né? Assim, nesses poucos minutos que ele jogou, acho que ele tentou dar uma. Exatamente o que a gente falou, né? De tentar acelerar para essa bola chegar no Bruno Rodrigues para ele ter mais vantagem, né? Ele eu achei um jogador, assim, que desde a estreia, ele é um jogador que eu achei bem voluntarioso, sabe? E que tenta se colocar nos lugares, correr e tal. Eu achei que a estreia, pô, ele errou alguns passes, mas ele estava lá presente, tentando, às vezes até trombava com um jogador ou outro por estar ocupando o mesmo espaço. É aquela falta de entrosamento de um jogador que está chegando, mas eu acho que vai ser um cara que vai nos ajudar. E assim, no final do jogo, último minuto, acabando já, mais uma vez, a gente circula a bola, tem paciência e acha o Bruno Rodrigues no lado esquerdo. E aí ele cria tudo, desde o começo. Tem dois jogadores na frente dele, ele bota a bola na frente pelo corredor, né? Como os caras não esperavam, esperava ele cortando para dentro, ele joga para o pé esquerda dele, arrasta até a linha de fundo, segura, tem a paciência para encontrar a melhor jogada, corta para dentro, faz um pivô. Eu acho que tem que valorizar bastante também, porque é uma situação difícil. Ele usa o corpo para fazer a bola bater nele, mas de um jeito que ela já vá
para o Rodolfo, e o Rodolfo vai e consegue fazer o gol da virada assim, já tinha passado o tempo de acréscimo 10 segundos, assim, né? Então, assim, foi no apagar das luzes mesmo, mas uma jogada que começou mais uma vez com o Bruno Rodrigues. Né? Valorizar o pivô do Luvanor também e o bom posicionamento do Rodolfo, né? Não sei se foi algo combinado, porque eu não prestei atenção nisso, mas ao invés de ir para a área e ficar esperando a bola lá, o Rodolfo estava mais atrás. Então, estava no lugar certo na hora certa. E infelizmente fez esse gol aí. E 4 minutos foi pouco, né? Porque 4 minutos foi 4 jogadores do... Você pegar aqui facilmente, 4 jogadores do Londrina que caíram no chão lá fazendo cera, e o Marcelo de Lima me vem com 4 minutos. Mas enfim, bem feito, a gente ganhou. E é isso, né? Acho que assim, do jogo em si, acho que a história do jogo foi bem essa, assim, sabe? Essas adaptações do Adilson tentando se defender de qualquer jeito, e o que o Pesolano conseguiu fazer para mudar a equipe, eu acho que com os próprios jogadores, né? Que eu acho que foi a primeira vez que ele substituiu tão poucos jogadores, né? Entrou só 3 jogadores. Mas a gente está com muito desfalque, se for parar para pensar. A gente ainda pode crescer muito. A gente já deu uma antecipada, mas assim, né? A minha prometida pediu uma surpresa, né? Então eu vou pedir para você falar quem que foi o segundo melhor em campo, então, para você. Não, eu me recuso. Sua prometida, o problema é todo seu e dela aí. Pelo menos ela vai ver que eu tentei. Não, mas então eu vou votar achei a partida do Oliveira muito boa, assim. Ele deu uns desarmes ali que salvaram a gente bonito, tá? Vou votar nele. Eu não vou nem explicar muito o voto, porque o Oliveira, ele já vem de uma constância, apesar de algumas partidas aí para trás ele deu umas... Eu acho que ele e o Brock, né, nos últimos jogos ali, eles sentiram bastante o mês de julho, que a gente falou, né, que seria um mês bem complicado, né? Eles sentiram bastante, eles deram uma oscilada pelo nível que eles vinham apresentando do começo do ano ali e tal. E talvez foi, assim, né? Eu acho que quem eu votaria como segundo, acho que mais como uma forma de premiar, assim, é o Rodolfo, sabe? O cara entrou, fez o gol decisivo, até porque eu não acho que a nossa equipe jogou muito bem, né? Mas o Oliveira realmente fez uns lances, uns desarmes ali atrás bem importantes, né? Mas eu votaria no Rodolfo como segundo ali pelo gol decisivo, por ser um cara que... Eu valorizo muito isso, sabe? O jogador, o cara tá no banco ali, tá sendo muito criticado, e não é querendo defender, não. Não é um jogador que me agrada, mas o cara ser profissional, sabe? A ponto de, eu tô aqui fazendo minha parte, quando eu entrar eu vou tentar dar meu melhor, vou tentar dar meu máximo, porque faz parte da vida de um atleta profissional, você não ser escolhido, você não estar sendo titular sempre, você tem que respeitar o momento do colega, né, do companheiro também que está sendo titular. A gente tenta passar muito isso até para os nossos alunos ou atletas, né, quando a gente trabalha com alguma equipe, e aí eu vou valorizar isso, né, porque o melhor em campo é muito óbvio, né, a gente até antecipou no Twitter já. Quem quiser saber vai procurar a gente lá no Twitter, lá para saber quem foi o melhor em campo. O Rodolfo, ele realmente, assim, sempre que ele entra, eu nunca vejo o Rodolfo de má vontade. Nesse elenco, assim, eu poderia citar um jogador que, para mim, assim, extremamente irritante, mas eu prefiro guardar, porque, né, não preciso ficar... Acho que eu sei quem que é. Mas assim, que é um jogador que entra e anda, e isso me tira do sério. Para mim, assim, o mínimo que um cara tem que fazer é entrar em campo e correr. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Queria pedir para que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, @podsec1921. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, estamos por lá. O próximo jogo do Cruzeiro é sábado, dia 13, às 16h30, contra a Chapecoense. E esse jogo vai ser no Mané Garrincha. Uma pena que quem estipulou o preço dos ingressos colocou um valor que o mais barato custar R$90 é uma brincadeira num país que está aí
com gente atrás de caminhão do lixo para pegar comida. Mas enfim, espero que seja um grande jogo, que os torcedores lá da região curtam o Cruzeiro, né? Tem muitos anos que o Cruzeiro não joga em Brasília. Então, que seja um reencontro vitorioso. Eu queria mandar aqui um abraço especial para os nossos ouvintes que nos marcaram lá no Instagram. A Laís, a Brisa, o Fred, o João. Muito obrigada pela moral. E quando vocês presenciarem mais um jogo do Cruzeiro lá, continuem marcando o PodSec 1921. Juan, meu querido, muito obrigada pela parceria. Estava com saudades de gravar um podcast com você. Um beijo e até a próxima. Valeu, Ju, valeu. Até a próxima.